Que a paz de Deus esteja com todos vocês, um bom dia a todos. Que o Senhor abençoe o dia de vocês, abençoe sua família. Que esse dia seja produtivo e para a glória de Deus. Eu quero trazer uma pequena reflexão, né, para o dia de hoje. O Senhor falou muito ao meu coração em relação a esse texto bíblico, onde diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se pararmos para meditar profundamente, não é só ler. Tem gente que lê, mas não entende, porque leitura é bem diferente de meditação, né? Tem texto que você lê, tem livros que eu já li da Bíblia, que apesar de serem grandes, eu li no mesmo dia, rapidinho eu li aquele livro. Mas quando eu paro para meditar na Sagrada Escritura, é bem diferente. Às vezes Deus fala tão profundamente conosco numa meditação que ficamos ali naquele texto, às vezes em 1, 2 capítulos, por horas ali, de tão profunda que é a revelação. E meditando sobre esse texto que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não vou demorar, viu, gente? Eu só vim trazer essa reflexão porque eu acredito que essa reflexão é a chave para mudar a vida de muitas pessoas. Quando a Bíblia fala da mente, renovação da mente, você sabe que o ponto mais atacado pelo diabo, né, no ser humano, é a mente. Satanás tem atacado a mente de muitas pessoas. E muitas pessoas, por estarem presas, podemos dizer assim, presas, e de fato estão em suas mentes. Então, o que acontece com elas? Por estarem presas, elas não conseguem desenvolver a fé. Elas não conseguem crer nas promessas de Deus, elas não conseguem crer que dias melhores virão. Elas não conseguem manter a esperança, porque uma mente presa, querido, uma mente cativa, espiritualmente presa, ela impede o desenvolvimento da fé. Porque uma pessoa que tem a mente presa, ela não consegue visualizar, ela não consegue ter esperança naquilo que Deus prometeu. Então isso é um assunto muito sério. Você tem noção de quantos psicólogos, né? Quantos psicólogos atendem pessoas hoje que têm confusão, né? Vivem uma confusão em suas vidas porque ela não consegue lidar com certos pensamentos. Essa questão da mente é um assunto muito sério. Tem pessoas aí sofrendo porque elas não conseguem lidar com certos pensamentos que aprisionam ela. Ela não consegue. É como se aqueles pensamentos, né, fossem, na verdade, ali, controlam ela 24 horas por dia, e ela simplesmente não consegue ter paz por causa de seus pensamentos. Então, deixa eu falar uma coisa. A primeira coisa que você tem que entender é que a mente humana, ela não tem muros. Nenhum ser humano nasce com muros na sua mente, muros de proteção espiritual. Isso é construído através da oração. E isso tem base bíblica. Não é à toa que a Bíblia fala sobre fortalezas em vossa mente, né? Fortalezas em vossa mente. Essas fortalezas espirituais podem ser construídas tanto negativamente como positivamente. Tem pessoas que têm fortalezas espirituais mais negativas, ou seja, malignas em suas mentes. Por isso que elas estão presas, né? Por isso que elas não conseguem ser felizes. Por isso que elas não conseguem, muitas das vezes, ter paz interior, não conseguem sequer orar, por causa dessas fortalezas. E algumas pessoas têm fortalezas de Deus, né? Tem fortalezas de Deus sobre suas mentes. Essas fortalezas
de Deus dá segurança espiritual para uma pessoa, principalmente aquelas que, quando a pessoa recebe uma má notícia, você já observou o comportamento de algumas pessoas? Enquanto algumas pessoas são atingidas por uma má notícia, outras ouvem a má notícia, mas continuam firmes em suas convicções, em seus propósitos. Por quê? Porque a estrutura mental dela é uma estrutura protegida a fortalezas de Deus na mente dela. Então ela recebe o impacto da notícia, mas ela não se abala pelaquela notícia. Por quê? Ela cativou dentro da fortaleza de sua mente a esperança em Deus. Isso é um assunto tão sério, meus irmãos, que eu poderia pregar sobre isso 3 dias direto. Há muita referência na Bíblia sobre isso. E hoje em dia, nós temos visto aí essa situação que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente no Brasil, sobre a depressão. E é justamente isso. Às vezes nós enxergamos a depressão apenas como uma amargura na alma, mas não é só isso. Essa opressão espiritual maligna sobre a vida de uma pessoa, que gera, num contexto geral, a depressão, aprisiona a pessoa tanto no coração como na mente. Uma pessoa que é aprisionada mentalmente, né, uma pessoa que não tem essas fortalezas de Deus construídas dentro de suas mentes, né, de sua mente, ela vai ser vulnerável aos ataques de Satanás. Vamos dar exemplos aqui práticos. Pessoa que tem uma mente presa, vamos lá. Ela não esquece o passado. Uma pessoa que tem a mente dominada, né? Ela não consegue lidar com críticas. Ela não consegue lidar com falácias, né, a respeito dela. Aquilo tira a paz dela. Por quê? Porque a mente dela, ela é uma cristã. Ele é um cristão, ele é um pastor, ele é um obreiro, ele é um membro de uma igreja, ele é um filho de Deus. Mas a mente dele ainda está sem muros espirituais de Deus. É necessário construir essas fortalezas. Quando a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação mental. O que é renovação mental? Primeiro, para mim ter uma renovação mental, eu preciso ter esclarecimento. Eu preciso ter uma claridade espiritual. Exemplo, eu tive uma renovação mental, né? De 2 anos para cá, meu ministério mudou espiritualmente. Por quê? Porque a minha mente estava programada para entender certas coisas sobre alguns assuntos, pronto, relacionado ao próprio Deus. Eu tinha uma visão de Deus. Eu fiquei anos numa visão. Hoje eu tenho outra. Mas a cada dia Deus vem moldando e lapidando a minha visão. Com isso, a minha visão, né, ela na verdade controla a minha mente em relação ao que devo pensar sobre certos assuntos. Porque houve uma claridade espiritual, um esclarecimento espiritual. Então, houve um tempo, há 2 anos atrás, eu descobri que o verdadeiro evangelho não era o que eu estava pregando. Aí eu já comecei a ficar contra ao falso evangelho. Aquilo, né, eu começava a pregar sobre aquilo né, e muitas das vezes falando, isso aí não é certo e tal. Aí a gente vai amadurecendo. É evolução mental. E aí Jesus, ele, que é o nosso professor, o Espírito Santo, ele vai dizendo o seguinte: Elias, que bom que você mudou nisto, mas agora você tem que mudar também em outro aspecto. Não basta apenas conhecer a verdade. Agora você precisa lidar com a questão de levar a verdade da forma correta. Sabe, amados, só quem muda o coração do homem é Deus.
Então não adianta a gente ficar, porque a gente tem convicção de algo, ficar forçando as pessoas a concordarem com a nossa visão. Nem todo mundo pensava como Jesus. Nem todo mundo enxergava as coisas como Jesus. Jesus não veio destruir a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas a forma como ele pregava, dava a entender para o sinédrio, para o conselho espiritual da época, que as autoridades espirituais da época, que Jesus estava indo contra a lei do pai Abraão, do pai Moisés. E não era isso. Não era isso. Quando ele impediu que aquela mulher adúltera fosse apedrejada, o sinédrio, o pessoal do sinédrio, eles ficaram irados com Jesus. Não, mas a lei de Moisés diz que em situações assim tem que apedrejar. E Jesus, ele disse uma coisa muito linda: olha, quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. Porque a lei de Moisés tratou sobre o externo. Eu vim pegar essa lei externa e colocá-la no coração de vocês. Do que adianta vocês apedrejarem alguém que foi pego em flagrante adultério, e aqueles que adulteram no coração e ninguém sabe? Então o que Jesus estava fazendo? Jesus estava colocando a lei dentro do coração das pessoas, fazendo as pessoas terem consciência sobre a palavra de Deus, uma consciência mais profunda, uma consciência mais espiritual. Mas ao mesmo tempo, Jesus nunca deixou de pregar sobre o amor. Já observou isso? Queridos, nós passamos por um processo de evolução espiritual e em alguns casos, algumas pessoas evoluem muito rápido, outras demoram. Por quê? Porque o ser humano é preso a ideologias. O ser humano, nós temos essa mania de ficarmos presos nos nossos próprios conceitos. A gente acha que Deus é dessa forma. Eu vejo Deus dessa forma, então o que fulano está fazendo é errado, eu não concordo. E a gente faz de tudo para que a nossa visão, a nossa verdade, seja respeitada e que fulano siga aquilo que eu acredito. Isso é um erro, meu irmão. Não faça isso. Não faça isso. Então hoje eu busco muito de Deus sabedoria. Eu busco a sabedoria de Deus. A sabedoria é o melhor caminho para você se dar bem em tudo. Uma pessoa que é conduzida pela sabedoria de Deus, ela sabe entrar num ambiente e sabe sair. Uma pessoa que é conduzida pela sabedoria de Deus, ela consegue falar na hora certa, mas também sabe a hora de se calar. Ela não entra em discussões tolas. Ela não entra em debates tolos, né? Não que uma discussão não venha acrescentar conhecimento, não venha agregar conhecimento para a nossa vida. Mas uma coisa é você discutir de forma saudável. Eu tenho amigos que eu discuto várias coisas com eles e ninguém fica bravo um com o outro por causa do assunto ali discutido. Não. Enquanto outras pessoas não conseguem entrar numa discussão sem de fato ter ali um atrito com a outra pessoa. Isso não é sábio. Se meter na vida das pessoas. Tem pessoas que são de Deus, têm tudo para ter uma vida abençoada, mas elas não sabem viver a vida delas. Elas ficam se metendo onde não são chamadas, onde não foram convidadas. Entende isso? Então elas vivem arrumando problemas para a vida delas porque não trilham o caminho da sabedoria. Pode parecer simples, mas todo dia você, ao orar, ao falar com Deus, se você começar a pedir: Senhor, me dá sabedoria, eu quero que o espírito de sabedoria dos que vem da parte do Senhor me possua, que habite em minha vida, que controle meus pensamentos, que controle meu falar, que controle meu pensar. Por quê? E tudo isso se resume a uma renovação mental. Quando você faz essa autorreflexão, você está construindo fortalezas em sua mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Querido, como é que eu vou transformar um século? Como que eu vou transformar a minha nação? Como que eu vou transformar o meu país só com a renovação da minha mente?
Veja como é profunda essa referência bíblica. Uma pessoa que tem esclarecimento espiritual e está desenvolvendo a mente dela, ela se torna uma pessoa forte contra o mundo. Ela se torna uma pessoa que está preparada para absolutamente tudo. Uma pessoa que tem uma estrutura mental, né, um alicerce mental, ela consegue lidar com o desprezo. Ela consegue lidar com a humilhação. Ela não vai rebater, né? Ela vai perceber aquilo ali, porque ninguém gosta de ser humilhado. Mas, em compensação, ela tem uma estrutura mental, porque ela já se prepara para aquilo. Ela vive se preparando para aquilo. Então ela já espera, né? Ela já espera o negativo. É aquele famoso ditado: prepare-se, né? Eu espero coisas boas, mas eu me preparo para o pior. Todo cristão tem que se preparar. E nós estamos hoje vivendo um tempo, a nossa geração é uma geração de cristãos que não sabem lidar com derrota. Não sabem lidar com derrota. Acha que porque não deu certo aqui, é porque Deus não é com ela, não é com ele, é porque, né, tá vendo? Deus não era, por isso que não deu certo, e não sei do que. Aí a pessoa já desanima e diz: eu não vou fazer mais. Amados, todo mundo que hoje faz história nesse mundo, todo mundo que hoje é bem sucedido, não estou pregando de prosperidade, porque prosperidade é efeito de uma mente renovada, uma mente que é conduzida pela sabedoria de Deus. Eu estou pregando sobre fortalezas da mente, sobre uma mente sólida, uma mente firme, né? Exemplo, uma mente travada não consegue aceitar coisas espirituais. Tem coisas que uma mente travada é conduzida pela lógica humana. E nós que somos de Deus, que servimos a Deus, independente dos nossos pecados, das nossas falhas, querido, nós somos pessoas que temos a mente de Cristo, ou temos que procurar ter a mente de Cristo. E quando se tem a mente de Cristo, por que Paulo ensina sobre isso? Ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente que não funciona à base de lógica humana. Ela simplesmente consegue visualizar aquilo que o mundo não pode visualizar. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e estas se discernem espiritualmente. Por que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus? Porque a mente dele está ligado às coisas humanas, às coisas naturais. Então, se a mente dele trabalha pela lógica humana, logo a fé daquela pessoa também está sendo guiada pela lógica humana. Então, quando o médico diz: olha, o resultado, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia e o diagnóstico é câncer, e não há mais o que fazer, já se espalhou. A pessoa que tem uma mente que não foi trabalhada, que não foi exercitada, que não foi construída nos alicerces de Cristo, ou seja, ela não se preparou mentalmente para o mundo, para situações negativas, ela vai ouvir aquilo ali e, querido, ela vai entrar em desespero, ela vai dizer: eu vou morrer. E de fato ela pode morrer. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você tem uma estrutura mental, você não é guiado pela lógica humana. Olha, a força do pensamento, a força da mente é uma coisa que é estudada até pela ciência. Meu irmão, o que tem aí de conteúdo na internet sobre processo mental, desenvolvimento mental, tanto que a Bíblia diz assim, olha como é profundo: assim como penseis, sucederá. Então eu aprendo que eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso. Mas o Bispo Elias, nós não controlamos pensamentos. De fato, ninguém controla pensamentos, porque, como já foi dito, é uma área que ocorre ali um processo involuntário. O que é um processo involuntário? O processo na mente é um processo involuntário. Exemplo: o nosso sistema digestório
é uma área de processo involuntário. Você não controla o que está acontecendo no seu sistema digestório. Você não controla o que está acontecendo, né? Agora, as reações químicas no seu corpo são processos involuntários, né? Agora, outras áreas, outros sistemas do corpo humano podem ser controlados, podem ser, né? Exemplo, o sistema motor, coordenação motor, aqui ó, eu estou fazendo isso aqui porque é um sistema voluntário aqui, eu tenho controle sobre isso, eu tenho controle, eu abro e fecho a minha mão, porque nesse sistema aqui eu tenho controle, mas eu não posso simplesmente dizer ao meu coração para bater num ritmo menos acelerado, posso? É mais ou menos isso o processo mental. Você não pode simplesmente ter controle absoluto da sua mente, ou seja, não no sentido de pensamentos, eu vou escolher o que vou pensar. Você pode sim buscar preencher sua mente com coisas que edificam. Paulo ensina no que pensar, mas ele não ensina a controlar pensamentos. Ninguém controla pensamentos. Então assim, é bem diferente. Eu posso pensar em coisas do alto, eu posso pensar em coisas que edificam, eu posso pensar em coisas boas, em coisas que só acrescentam em minha vida como homem, mas eu não posso controlar o que virá sobre minha mente. Então, assim como penseis, sucederá. E como determineis, então agora nós temos um processo mental e temos um processo verbal. Eu não posso controlar o que vem na minha mente, mas eu posso controlar minhas palavras. Correto? Eu posso escolher minhas palavras. Deus me deu essa escolha. Então, assim como penseis, sucederá. E como determinei, se efetuará. Mas aí que está, essas duas coisas estão ligadas. Se eu preencho minha mente com coisas espirituais, logo o que vai sair pela minha boca é resultado daquilo que ocupa a minha mente. Que ocupa, no caso, quando eu digo coração, não é o coração físico. Quando a Bíblia diz coração, guarda de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que coração? Coração físico? O músculo cardíaco? Não. Esse coração é o centro da alma. Esse coração é o centro da alma. É o centro das emoções humanas. É esse coração. Quando a Bíblia diz que Deus sonda o coração, não é o coração de carne não, gente. E sim a alma, os sentimentos, o conteúdo que existe no homem, entende? Então, se eu me preparo mentalmente, então as coisas começam a vida começa a ficar muito linda para mim. Não vai deixar de ter problemas. A diferença é que agora, com um processo mental mais desenvolvido, com uma mente mais desenvolvida, que eu chamo de equilíbrio mental, o que vai acontecer? A sua reação para o que é negativo vai melhorar de forma assustadora. Exemplo, tem pessoas que não conseguem lidar com a humilhação, como eu disse há pouco. Enquanto outras têm um processo mental muito diferente. Ela consegue lidar com a humilhação. Ela não revida. Ela consegue ver além das palavras negativas que estão chegando até ela. Enquanto outras pessoas ficariam com raiva e até discutiria com aquela pessoa, ela que já tem um processo mental em desenvolvimento, ela consegue perceber que aquela pessoa está sofrendo. Ela consegue perceber que aquela pessoa só está externando o que tem no coração dela. Ela não pode dar o que ela não tem, e o que ela tem naquele momento dentro dela é ira. Isso é processo mental. Isso é desenvolvimento mental e espiritual. Jesus, ele tinha essa mente. Por isso ele era misericordioso, porque ele conseguia ver além das agressões que ele sofria. Quando os saduceus questionaram Jesus acerca da vida eterna, porque eles não acreditavam, e eles falaram para Jesus: Jesus, mestre, uma mulher, ela tinha um marido, o marido veio a falecer, e segundo a lei, o irmão
daquele homem tinha que casar com ela. Aí o irmão casou com ela. Só que este também veio a falecer. Aí o outro irmão teve que assumir ela. Este também veio a falecer. E no total foram 7. Até que por fim a mulher morreu. Lá no céu, na vida eterna, quem vai ser o verdadeiro marido dela? Jesus olhou para eles e disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês erram porque vocês não têm, profundidade aqui. Vocês não conseguem enxergar além das letras. Vocês são homens guiados por letras. Vocês não conseguem enxergar o que o Espírito de Deus está dizendo por meio da Escritura e disse através de Moisés. Vocês erram porque não conhecem o poder de Deus nem as Escrituras. No céu ninguém casa-se ou se dá em casamento. Vocês serão como os anjos dos céus. Ninguém casa no céu. Então Jesus estava muito à frente daqueles homens. Por quê? Porque Jesus tinha um processo desenvolvido mentalmente, no sentido mental. Espiritualmente falando, ele estava ligado ao Pai, a mente do Deus Pai estava ligada com a mente dele. É isso que eu estou falando para vocês sobre processo mental. Então quando o amadurecimento chega, e amadurecimento, irmão, não tem nada a ver com idade não, viu? Não tem nada a ver com idade. Tem pessoas que já têm uma certa idade, 50, 60, 70 anos, mas agem como se fosse uma criança, né? Uma pessoa que é madura espiritualmente e a sabedoria de Deus está nela, ela se coloca sempre no lugar do outro, né? Ela não faz as coisas do jeito dela. Ela faz o que é certo. Ela faz tudo que ela faz. Ela pensa da seguinte forma: eu tenho que fazer isso sem atingir o direito do meu próximo. A fé que eu tenho para mim mesma, né? Eu não vou prejudicar meu filho, eu não vou oprimir meu marido, eu não vou oprimir minha esposa, eu não vou oprimir minha namorada, minha noiva, meu noivo, eu não vou oprimir meu amigo, eu não vou oprimir os meus colegas de trabalho, só porque a minha fé condena o que eles fazem. Deixa eu falar uma coisa para você: busque sabedoria, busque maturidade. Nós temos hoje uma igreja imatura, viu? Uma igreja onde, queridos, eu fico vendo alguns vídeos na internet e eu fico rindo. No Facebook mesmo, eu fico rindo. Debates, as pessoas debatendo, e às vezes sobre coisas que, se fosse uma discussão conduzida pela sabedoria, até iria edificar, sabe? Mas é uma discussão conduzida por achismos. É uma discussão conduzida por orgulho. É uma briga para ver quem sabe mais, para quem é mais culto, para quem é mais inteligente. E eu fico vendo aquilo ali, eu fico rindo. Eu fico rindo porque às vezes as pessoas pedem minha opinião sobre política, sobre a igreja A, sobre a igreja B. E você sabe o que eu falo para elas? Peça sabedoria a Deus. Ah, porque eu não vejo o senhor falando de política. Eu falei, não preciso falar de política. Eu não preciso expor minha visão política para saber o que eu tenho que fazer politicamente. A Bíblia me ensina o que eu tenho que fazer politicamente. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo geme. Como é que eu vou saber quem é ímpio e quem é justo? É só você analisar aquele que está se candidatando ali num contexto geral. Quem é ele? Quem é o partido dele? O que o partido dele defende? Quais são as suas propostas? Sabedoria. É claro que você não vai acertar sempre, porque nós somos seres humanos e nos enganamos, mesmo fazendo toda essa autoanálise aí. Aliás, essa análise aí sobre política. E isso é em qualquer segmento, religioso, político, social. Nós temos que aprender a falar na hora certa e sem
ferir as pessoas. Entende? É claro que você vai lidar com todo tipo de pessoa, mesmo você sendo uma pessoa sábia, educado, educada, que sabe entrar e sair na hora certa, ainda assim, falando as coisas certas, pessoas vão discordar de você. Aí entra mais uma vez a gerência da sabedoria, porque mesmo você sendo criticado ou alguém discordando de você, você que é uma pessoa cuja mente é gerenciada pela sabedoria, você vai respeitar a crítica daquela pessoa. Eu postei algo há um tempo atrás sobre um determinado assunto e uma pessoa disse assim: eu discordo da sua visão. E eu escrevi embaixo assim: você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Nós vivemos num país laico, né? Deus te abençoe. Nem por isso eu vou te deixar de te amar, nem de te respeitar. Agora eu te pergunto, ela vai me atacar com o quê? A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Eu já vi discussões serem acalmadas com uma palavra branda. A pessoa está cheia de ira, a pessoa está ali esperando que você venha rebater o que ela está dizendo. Aí você simplesmente olha para ela e diz: você está certo, você está certo, peço perdão, me perdoa, tá? Deus te abençoe, você tem razão, eu vou pensar mais sobre isso aí, você tem razão. Eu duvido, querido, que a discussão que a discussão vai continuar. A discussão não vai continuar. É aquele famoso ditado: quando um não quer, dois não brigam. Só existe discussão porque os dois querem brigar. Porque o ser humano ele tem ego. Nós temos ego. A gente tem que lutar contra esse ego, contra esse orgulho. A gente tem que se despojar desse orgulho de querer impor a nossa verdade. Não, quando eu tô certo, eu vou até o inferno. Para com isso, querido. Vamos amadurecer. Como eu disse, maturidade não tem nada a ver com idade. Você vai encontrar aí jovens sábios e velhos tolos. Entende isso? Isso está no livro de Jó. Quando aqueles 3 anciãos, aqueles profetas que deveriam aconselhar Jó da forma correta, ficaram apenas acusando Jó, Deus enviou um menino. Dá uma olhada lá depois do capítulo, não sei se é o capítulo 34, 35, está por ali. Deus envia um menino e mandou os 3 velhos se calarem. Ele disse: eu achava que a sabedoria estava, que cabelos brancos era sinônimo de sabedoria, mas eu me enganei. Vocês, ao invés de ajudar a Jó e falar a verdade, só acusaram ele. Então que agora vocês se calem, porque eu vou falar. E era um jovem. E se você for ver o que esse jovem falou para Jó, foi tão profundo que logo depois Deus se revelou a Jó, o próprio Deus. Então, queridos, o processo de maturidade espiritual, o desenvolvimento mental está ligado ao amadurecimento espiritual. Então vamos ser maduros, né? Cuidado com esse negócio de que eu falo mesmo, o que eu tenho para falar eu falo na cara. Isso é imaturidade. Você ser uma pessoa verdadeira, você ser uma pessoa correta, não é você chegar e falar a sua verdade para aquela pessoa. Exemplo: olha, fulano, eu não concordo, você é assim, você é assado e papapá. Eu falo mesmo, e ainda sente orgulho de dizer isso. O que eu tenho para falar eu falo na cara. Você é uma criança. Eu posso ser um homem correto, e eu já fui assim, viu? Eu posso ser uma pessoa de Deus, que está do lado da verdade, sem humilhar ninguém, sem ferir ninguém. Entende? Vamos amadurecer, meus irmãos. Pessoas que batem no peito, né? A minha igreja é uma geração partidária. Isso é
sinônimo de uma visão imatura. Quando eu defendo a placa de uma igreja e não o reino, o corpo, num todo. Ah, mas a igreja tal, a igreja... Eu fui assim, meu irmão. Ó, logo quando eu mudei a minha visão, quando eu entendi o que era evangelho, eu queria bater nos hereges. Aí Jesus falou assim: Elias, alguém bateu em você para você mudar de visão? Eu falei: não, senhor. Ele falou: por que você então está batendo? Não sou eu que abro os olhos do homem? Não sou eu que abro o entendimento do homem? Não fui eu que abri o seu entendimento? Então por que você quer forçar as pessoas agora a ter a mesma visão que você tem? Então assim, a gente pode criticar práticas, mas não pessoas, porque a Bíblia nos dá respaldo sobre isso. Nunca critique, nunca ofenda, nunca toque no caráter de uma pessoa. Independente de quem ela é, só Deus é juiz. Agora, práticas, nós podemos sim orientar dentro da palavra de Deus, dizendo: olha, isso aí não é legal, isso aí vai contra os princípios bíblicos. Agora, vocês escolham fazer ou não isso, né? E não bater. Eu posso simplesmente ensinar, não preciso bater. Então eu vejo pessoas indo para a internet, se envolvendo em questões, sabe, tolas. E a gente percebe quando a gente está realmente amadurecendo espiritualmente. É quando olhamos situações assim e enxergamos que um dia nós éramos dessa forma e hoje somos diferentes. Aí entendemos que crescemos, que amadurecemos. Paulo diz assim: quando eu era menino eu falava como menino, né? Eu andava como menino, né? Tudo em mim era como menino. As minhas atitudes eram de menino. Mas hoje eu sou adulto, né? Leite vos dei a beber, porque vocês não estavam preparados para comida sólida. Paulo falando sobre maturidade espiritual, que está ligado ao desenvolvimento mental, porque as palavras são guiadas justamente por isso aqui, ó. Se eu sou maduro aqui, se a minha mente tem uma estrutura, então logo eu vou escolher bem minhas palavras. É mais ou menos assim. Por que tem pessoas tendo muitos problemas em casa com a família, no casamento? Porque ela quer impor Jesus, ela quer empurrar Jesus goela abaixo nos familiares. Só que ela esquece que ela é ser humano também. Ela erra. E aí, de vez em quando, ela erra dentro de casa e as pessoas olham para ela e dizem assim: tá vendo? E ainda quer falar de Jesus. Billy Graham disse: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e os sermões que o mundo está ouvindo. Temos que crescer. Temos que crescer espiritualmente. Amadurecer. Hoje eu não luto por uma placa, por uma nomenclatura religiosa. Hoje eu trabalho para o futuro. Eu não trabalho para o meu tempo. Pessoas de posições trabalham para o hoje. Pessoas de autoridade trabalham para o amanhã, para o futuro. Uma pessoa que é geracional, uma pessoa que tem uma visão ampla do reino de Deus, ela se preocupa muito com a herança espiritual que ela está deixando. Ela não trabalha para o momento. Entende? Ele não trabalha, exemplo, um pastor, ele não trabalha geracional, de visão, que tem a autoridade de Deus, e não posição, mas tem a autoridade de Deus. Ele não trabalha para a igreja dele. Eu não vou atender aquela pessoa porque não é da minha igreja. Vamos parar com isso, né, irmão? Vamos parar com isso. Temos que crescer, temos que evoluir. Todas as igrejas formam o corpo de Cristo. Ah, mas tem igreja aí que é herética, Elias. Sim. Mas a Bíblia diz que tudo coopera, não é? Paulo fala sobre a multiforme do Evangelho.
Paulo plantou, Apolo regou, e daí? Quem dá o crescimento é Deus. A glória não é terrena, a glória não é humana. Um dia, Jesus estava com os seus discípulos ali, e os discípulos disseram: mestre, eu vi um jovem expulsando o demônio em teu nome, e nós o repreendemos. Jesus disse: não façam isso. Mas ele não é do nosso grupo. Olha a visão terrena, reflexo de uma vida espiritual imatura. Mas ele não é do nosso grupo e está expulsando o demônio. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Não existe ninguém que opere algum sinal, alguma maravilha em meu nome e logo depois fale mal de mim. Não existe isso. Então não façam isso. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Respeite, meu irmão. Respeite. Não é porque a sua igreja, na minha igreja esse negócio de ficar rodando no poder, né? Meu irmão, tome muito cuidado com isso. Você não tem noção da gravidade do assunto que você está se metendo. Porque se você atribuir qualquer coisa relacionada ao mover do Espírito Santo a demônios, você comete blasfêmia contra o Espírito Santo. Está na Bíblia, viu? E blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Uma pessoa... O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Exemplo. Jesus estava expulsando demônios e os fariseus e mestres da lei disseram assim: este expulsa demônio pelo poder de Beelzebu. Jesus disse: cuidado. Aquele que pecar contra o meu Pai será perdoado. Aquele que pecar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não receberá perdão nem nesta vida nem no porvir, ou seja, na vida eterna. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, querido, acabou. Agora, existe a blasfêmia cometida pela ignorância e existe a blasfêmia consciente. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos a exemplo. Olha, esse povo fica rodando aí na igreja. Um dia eu falei isso, irmão. Mas eu não tinha esse conhecimento. Por isso que Jesus me perdoa. E a gente tem a mania de dizer: olha, eu vejo isso aí, não tem diferença nenhuma de um centro de macumba. Cuidado. Para de dizer que Deus tem que agir de acordo com o que você pensa. Olha, Deus não faz isso. O Espírito Santo não é assim. Então você conhece o Espírito Santo profundamente, né? Você conhece tão bem o Espírito Santo que você consegue conceituar o Espírito Santo. Palmas para você. Vamos crescer espiritualmente? Tome cuidado com isso, querido. Não somos nós que dizemos como o Espírito Santo tem que agir. Entenda uma coisa: existe o mover do Espírito Santo e existe o frenesi humano. A pessoa às vezes ela está tomada pela presença de Deus e ela se entrega àquela euforia e acaba fazendo coisas que... Mas nem por isso ela está endemoniada. Tome cuidado com isso. Se fosse assim, se fôssemos pensar assim, então Daniel... Se fosse nos dias de hoje, alguém iria dizer que Daniel estava endemoniado. Porque quando Daniel estava recebendo a visão ali, ele caiu. Ele caiu por causa da visão. A Bíblia diz que ele caiu. Ele caiu no chão. João, quando teve a revelação do Cordeiro de Deus, quando ele foi arrebatado ao céu e ele viu o Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que ele caiu como se estivesse morto. A Bíblia diz que Daniel tremia por causa da visão. Se fosse nos dias de hoje, alguém porventura ia dizer o quê? O cara está tremendo, está manifestando. Vamos crescer espiritualmente? Vamos. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel, lá no fim do capítulo 1, quando ele teve a visão da glória de Deus, que ele viu a glória de Deus, ele caiu com o rosto em terra. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia dizer: ora por ele que ele está endemoniado. Porque crente não cai. Tome cuidado. Vamos crescer espiritualmente? Vamos respeitar. Mas bispo, nem tudo por aí é o Espírito Santo. Mas não cabe você dizer se é ou não. É perigoso.
É perigoso, querido. Se você estiver errado, você comete blasfêmia. E se você comete blasfêmia, você está se retirando para sempre do reino de Deus. Tome cuidado com isso. Ah, mas aquilo ali, Deus não faz isso. Não é você quem diz o que Deus faz ou deixa de fazer. Você acha só porque a Bíblia fala de 9 dons? Você acha que só existe 9 dons? Só porque Paulo fala de 9 dons? Você acha que Deus só criou 9 dons para os homens? Viu o que é desenvolvimento mental? Vamos crescer espiritualmente? Vamos? É hora da igreja crescer. Ah, eu não vou nessa igreja, porque essa igreja faz isso, faz aquilo. Uma pessoa que está contente em Cristo, que tem uma mente desenvolvida em Cristo, ela não critica a forma, as imperfeições de uma igreja, porque o olhar dela transcende os defeitos humanos. O olhar dela está em Cristo e não no homem. Ela não critica outras igrejas. Ah, na minha igreja não tem isso. Que bom. A tua igreja não tem isso, não tem aquilo, mas tem outros defeitos, querido. Não tem? A tua igreja pode não cair, né? Que eu sou contra essa pronúncia, cair no poder de Deus, que muitos falam. Ninguém cai pelo poder, o poder de Deus levanta. Mas quando alguém chega né, digamos assim, ela cai fisicamente devido a uma glória que ela experimentou, ela não caiu no poder. É que o corpo dela não suportou o peso da glória. Eu já vi isso acontecendo pessoalmente, irmãos. Pessoas cheias do Espírito Santo, tá? Não é que caiu no poder. Não, a glória de Deus foi demais para o corpo dela. Aí o que acontece? Só que eu também não entendia isso e um dia eu critiquei. Aí a pessoa diz, na minha igreja não tem isso, tá? Não tem, mas na tua igreja tem fofoca. Tem, você pode não saber, mas tem. Tá? Tem grupinhos. O grupinho que é responsável pela limpeza não se dá com o grupo da evangelização. É aquela pessoa que ninguém pode se aproximar do líder, que ele já fica enciumado e aí já começa as encrencas. São pessoas imaturas. São crianças espirituais que fica com ciúmezinhos. Se o pastor passa e não dá um bom dia ou não cumprimenta com a paz, aí já fica triste. Ah, o pastor me desprezou. Tem também aquela questão do... até isso, irmãos. Um dia, eu era uma pessoa cheia de né, entre aspas, né? Cheia não, eu pensava que era. Achava que fé era mostrar revolta. Aí quando alguém chegava para mim e dizia, paz do Senhor, eu falava, que paz o quê? Que paz? Paz só no céu. É guerra. Tá na Bíblia isso? Então Jesus errou, né? Porque Jesus ele saudava com a paz. O Filho de Deus errou. Tinha que chamar Jesus para esse pastor, ou no meu caso, eu mesmo que falava isso, tinha que chamar Jesus para a gente ensinar ele, né? Porque de vez em quando a gente é professor de Jesus, né? Que paz o quê? Aí não respeita a igreja que sauda com a paz. Porque acha que fé é falar de forma mais contundente, é mudar a entonação de voz. Acha que fé é gritar. Querido, você gritando, você grita, que seja para a glória de Deus. Você não grita, que seja para a glória de Deus. Mas gritar não é sinônimo de fé. E falar baixo também não. Fé é fé. Sabe o que diz? Tudo isso que eu preguei, que eu estou pregando aqui, pregando não, eu estou conversando, né, com vocês. Sabe um capítulo na Bíblia que eu vejo o ápice da maturidade espiritual de Paulo? Quer entender o que é maturidade espiritual? Nunca mais esqueça. Pega um papel e caneta aí para você lembrar. Quando alguém vir te criticar por qualquer coisa, mostre para ela essa referência. Essa referência mata qualquer discussão. Acaba com qualquer discussão.
está em Romanos capítulo 14. A Bíblia diz, o título dessa palavra é tolerância para com os fracos na fé. Tolerância para com os fracos na fé. Não critique ninguém. Deixa a igreja A para lá, ore por ela. Para lá não, eu digo assim, né? Deixa a igreja trabalhar. Critique não, meu irmão. Não critica não. Olha, eu não gosto daquele pastor porque aquele pastor, sabe, ele não faz uma busca como aquele outro, né? O pastor fulano faz uma busca linda. Aquele não faz não. Aquele só prega. Quando é que a gente vai amadurecer, hein? Quando é que a gente vai amadurecer? Deixa pra lá. Cada um tem um jeito. Ninguém nasceu igual. Você é um ser humano único no mundo. Ninguém é obrigado a ser igual a você. Tá? Então vamos crescer, vamos amadurecer. Vamos parar de bater no peito para defender uma instituição. Defenda o corpo de Cristo. Seja geracional e não momentâneo em sua visão. Não seja uma pessoa de posição, seja uma pessoa de autoridade. Tem muita gente com posição, mas não tem autoridade de Deus. E tem muita gente com autoridade de Deus que tem posição e outros que têm autoridade de Deus e não tem posição ainda. A autoridade gera posição, mas posição não gera autoridade. A autoridade estava, sempre falo isso, a autoridade estava com o faraó na época de José. Aliás, a posição, perdão. Mas a autoridade estava com José. A autoridade, a posição estava com Nabucodonosor na Babilônia, mas a autoridade estava com Daniel. Entende? Vamos ampliar nossa visão. Tá certo? Vamos parar de criticar a igreja. Vamos, né? Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma geração que não vai para a internet falar mal de ninguém. Deus está levantando uma geração de pessoas que são adoradores, que praticam o amor, a autocompreensão, a compreensão, que se colocam no lugar do próximo, que vão constranger os agressores do evangelho com o amor e não devolver na mesma moeda. Deus está levantando pessoas maduras. E quando eu falo de pessoas maduras, muitas das vezes são jovens. Jovens. Deus está trazendo amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual. Você acha que para mim foi fácil? Né? No meu, assim, eu não sou tão antigo, mas só de pregador do evangelho eu tenho 22 anos. E quando eu comecei a pregar o evangelho, não tinha as coisas que tem hoje. Irmãos, quando começou a surgir essas igrejas aí, com muito movimento, com muita festa, né, com refletores em cima do altar, né, com esse movimento que a gente vê hoje, eu cheguei a criticar isso. Tenho vergonha de falar. Vergonha é esconder o que é verdadeiro, é coisa de menino. Os homens, eles reconhecem seus erros. Homem que homem reconhece seu erro. Mulher que mulher reconhece seu erro. Menino não. Menino se esconde atrás de uma capa de perfeição. E eu comecei a falar assim, poxa vida, que negócio é esse nessas igrejas aí, hein? Igrejas pintadas de preto, né? Pastor não usa mais gravata. Querido, isso é besteira. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aí os tradicionais que ainda estão engessados na doutrina de homens vão dizer, não, Deus é santo, tem que ter respeito. E quem disse que eles desrespeitam, irmãos? Olha, é muito melhor aquela geração estar ali, ó, aqueles jovens estar ali daquele jeito, pulando na presença do Senhor, né, falando uhul nos cultos, do que aquela igreja mórbida. Já viu a igreja mórbida?
onde ninguém sabe quem é quem, um só olha para o outro e diz assim, paz do Senhor. Porque cara feia, para alguns, é sinônimo de santidade, né? Paz do Senhor. E quando vai falar, muda até o tom. Irmãos, vamos parar de besteira, vamos? Seja você. Você fala com seu pai assim? Seu pai terreno? Imagine se eu chegasse para o meu pai e dissesse: excelentíssimo e amável pai, gostaria neste momento de expor para o senhor a atual conjuntura. Pai de besteira, né? Vamos parar de besteira? Como é que você chega pro seu pai? E aí, pai? Dá um beijo no seu pai. Tem respeito? Tem. Eu posso muito bem ser quem sou com o meu pai, na maior naturalidade, e ao mesmo tempo eu estou respeitando ele. Não há tempo para ficar criticando ninguém, querido. Não há tempo. Isso é desenvolvimento mental e espiritual. Desenvolva sua mente e você será uma pessoa forte. Desenvolva sua mente e você vai crescer e vai evitar muitos problemas para você, viu? Vai evitar problemas pro teu casamento, vai evitar problemas para tua casa, vai evitar problemas no teu trabalho, vai evitar problemas em muitos lugares. Aprenda a separar as coisas. Aprenda, né? Aprenda a respeitar a visão do teu irmão. Ah, mas ele está errado. Biblicamente ele está errado. Meu amado, quem vai dizer para ele que ele está errado é o Espírito Santo. Deus não deixou o cargo do Espírito Santo para a gente se candidatar, não. Quem faz essas coisas é o Espírito Santo. Então por que você quer tomar o lugar do Espírito Santo? Eu estou falando isso, mas eu também já fui assim. Então vamos respeitar, vamos orar, vamos criticar menos. Eu sei que às vezes nós erramos. Eu estou falando isso aqui para você e pode ser que no calor de uma pregação, amanhã ou depois, eu cometa um erro. O maior defeito do ser humano não são os seus erros. É ele relaxar no erro. O ser humano ele precisa evoluir. Respeitar a todos. Respeite o católico. Não, mas ele adora imagens, querido. Na cabeça dele, ele não adora imagens. Ele respeita aquelas pessoas. Mas está errado. Eu não concordo com o senhor. Se eu tenho que pregar a verdade. E quem disse que eu não prego a verdade? Eu posso falar com ele de uma forma amável, sem empurrar a goela abaixo de que ele, se ele continuar naquela situação, né, que a ira de Deus vai cair sobre ele. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Nós temos que aprender a amar as pessoas, respeitar as pessoas. Respeite, meu irmão. Vamos respeitar. Respeite o espírita, respeite o budista. Não, budista não entra no reino de Deus. Não faça isso, querido. A gente sabe da verdade, mas nosso papel é orar. Tem muito ex-budista aí que hoje são cristãos. A gente fica tão preocupado com o argueiro no olho do irmão e se esquece do tronco que há no nosso. Tome cuidado com isso. Jesus disse: Pedro, quando te converteres, converte teus irmãos também. Entendeu? Então vamos orar. O mundo é mau? É. Tem muita inveja? Tem. Mas sabe qual é a diferença entre o homem mau e o homem bom? A mente. O processo mental. Um dia eu fiquei assim, eu nem sei, né, como eu vou reagir se eu perder meu pai, né? E meu pai veio a falecer em 2010. Ou seja, mas eu lembro que bem antes disso, eu pedi ao Espírito Santo maturidade espiritual e estrutura mental para lidar com perdas. E ele trabalhou tão forte isso em mim. Eu achei que eu ia me desesperar no dia que eu perdesse meu pai.
né, no dia que eu perder minha mãe, que a gente não perde, né? Tá vendo? Até a forma de falar tá errado. Que a gente não perde. Pessoas de Deus a gente não perde. Quem ganha é o céu, e a gente só se separa por um momento só. Nós vamos nos ver novamente. Mas a ótica humana, uma mente guiada pela lógica humana, pensa dessa forma: ah, eu perdi. Não, a gente não perde, a gente só se separou por um breve momento. E aí, quando eu vi meu pai ali, ele faleceu. Eu cheguei atrasado, nem por pouco eu não peguei meu pai ainda vivo. Eu achei que eu ia me desesperar, mas quando eu vi, na hora, o Espírito Santo falou assim: é só um corpo, Elias, seu pai já está comigo. Entende isso? Mas o senhor não sente saudade? É claro que eu sinto. Claro que eu sinto, todos os dias. Da risada dele, das brincadeiras, do jeito peculiar que ele tinha. Mas o que me conforta? Eu vou vê-lo novamente. E por que isso me conforta? Ó, processo mental, desenvolvimento mental. Qual é a palavra de Deus resumindo? Eu falei que eu não ia falar muito, eu acabo falando muito, né? Eu falei que eu não ia falar muito, mas amém. Qual é a palavra de hoje? Qual é o resumo de hoje? Eu quero deixar essas duas referências para vocês. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Segunda referência: assim como pensei, sucederá. Então eu tenho que pensar certo, direcionar meus pensamentos para o que louva e edifica a Deus. Assim como pensei, sucederá. E como determineis, ou seja, eu tenho que escolher bem as minhas palavras, eu tenho que ajustar o que eu falo, porque assim como determinei, se efetuará. Vamos crescer mentalmente? Abra a sua mente. Não seja um cristão tapado, que quer colocar Deus dentro da sua caixa ideológica. Deus é assim, Deus não é assim. Deus aprova isso, Deus não aprova aquilo. Faça isso, querido. Vamos amadurecer, vamos? Vamos amadurecer? Tem muita gente que não se converte a Cristo porque acha que o Evangelho é uma prisão. Mas de quem é a culpa? De nós que pregamos a palavra. Dos homens que engessam a igreja com doutrinas humanas. Não é doutrinas bíblicas, é humanas. Que confundem cultura de épocas bíblicas com os dias de hoje. Aí questiona isso, questiona aquilo. Ó, isso aqui é válido, isso aqui já não é. Imaturidade espiritual. Bispo Elias, eu não concordo com o senhor, ó. Respeito sua opinião. Deus abençoe sua vida. Mas a minha opinião é essa. Eu só estou falando o que Deus tem colocado em minha mente, em meu intelecto. Use isso aqui, não para lógica humana. Use isso aqui, que a tua mente seja guiada pelo reino de Deus. Ah, o diagnóstico é doença, é morte. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. Isso é fé. Isso é fé. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu não ia fazer essa live não, mas Deus mandou, eu estou fazendo. Amém? Tenha um bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu trabalho. Deus abençoe seus filhos, sua família. E a minha oração para esse dia, e todos os dias, né? É que você seja uma pessoa cheia da sabedoria de Deus. Sabedoria. A sabedoria é tão importante que ela foi uma das primeiras coisas a serem criadas por Deus. Não foi o céu e a terra que foram criados primeiros.
Está na Bíblia isso? Lógico. Provérbios capítulo 8, do verso 21 em diante. Do verso 21 em diante. A sabedoria é um capítulo onde o próprio Espírito de sabedoria fala, e ela diz assim: fui formada desde a eternidade. Deus não tinha criado ainda nem o pó da terra, e Ele me formou. E quando Ele criava a terra, quando Ele criava todas as coisas, eu era seu arquiteto. A sabedoria está dizendo. Olha como Deus é poderoso, né? Deus cria a sabedoria e ensina ela. Pai, se Deus ele ensina a sabedoria, imagine, hein, meu irmão? Hã? Como Deus é maravilhoso. Vamos abrir a mente? Vamos? Convido você a abrir a mente, abrir a visão, tá bom? A partir de hoje você não vai criticar ninguém. A partir de hoje você vai se esforçar para se colocar no lugar do outro. Se você entender o que é cruz, sua vida muda. Cruz é isso. Tudo isso que eu preguei é cruz. Olha, verticalidade, ó. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ó. Horizontal, ó, amai uns aos outros, um novo mandamento vos dou, assim como o Pai me amou, eu também vos amo. Aqueles que guardarem a minha palavra e permanecerem no meu amor, também serão amados por meu Pai. Verticalidade, reino dos céus como prioridade. No horizontal, amem uns aos outros. Entende isso? Se você praticar a verticalidade do mundo espiritual, que é amar a Deus acima de todas as coisas e priorizá-lo, você vai conseguir amar os seus irmãos. Tá? Isso é uma mente desenvolvida. Isso é uma mente desenvolvida. É isso, né? Acho que já falei o que tinha para falar. Tá bom? Ah, e Provérbios tá aí nas minhas últimas postagens. Tem um texto em Provérbios que diz assim: aquele que vai passando e se mete em questão alheia é como pegar um cão raivoso pelas orelhas. Em algumas traduções, um cão pela orelha. Vamos evitar problema. A sabedoria te guia a isso. Não entre em rodas de fofoca. Você gostaria que alguém falasse mal de você? Você gosta disso? Então não fique em rodas de pessoas que ficam falando mal das outras. Você não vai maltratar ela, você não vai ser radical. Olha, eu não gosto disso, você é do diabo. Não, não. Seja inteligente, seja sábio. Ó, fulano, eu vou aqui, eu tenho que resolver uma coisa, tá? Depois a gente conversa mais, Deus abençoe. Uma hora ela vai se tocar. Isso é sabedoria. E prepara a tua mente para as coisas também negativas, tá? Você que tem emprego, não, eu tenho medo de perder. Meu Deus, eu não posso perder meu emprego. Não faz isso. Ó, se prepara mentalmente, tá? Eu não estou dizendo que você vai perder não, mas se prepare, pode acontecer. Não é Deus que controla a nossa vida? Se Deus tem uma coisa maior, Ele vai te tirar de lá. Prepara a tua mente para quando se acontecer, você não ser pego de surpresa. Olha, eu não posso perder meu marido, minha esposa. Tem gente que chega a dizer assim: se eu perder você, eu me mato. Amado, ó, quer mudar sua vida? Mude sua mente. Tá bom? Evite discussões tolas. Não, porque a Bíblia diz. Para com isso. Quer citar a Bíblia? Cita as palavras de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó, resumiu o Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é lindo isso? É. Não, mas eu quero debater com você. O que você acha do dízimo?
Todo dia eu ouço isso, você sabia? E às vezes isso cansa, porque as pessoas, elas sempre têm disposições para assuntos, sabe, imaturos. Não que seja um assunto imaturo, de pouca relevância, mas tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Por ela não meditar profundamente na palavra, ela fica com essas dúvidas aí, porque ela fica bebendo de muitas fontes ao invés de beber da palavra. Então assim, vamos crescer, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Que a paz que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês. Compartilhe essa live, porque algumas pessoas precisam aprender a respeitar o próximo, a respeitar a sua religiosidade, a respeitar a sua opinião política, a respeitar a sua opinião social, a respeitar a sua fé, a respeitar a si mesma e os outros. Então, essa live de hoje, se eu fosse colocar um título, eu colocaria como Desenvolvendo a Nossa Mente em Cristo. Amém? Porque nós temos que crescer mentalmente. Só assim cresceremos como seres humanos, como pessoas. Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.